Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Queridos romeiros, devotos da Mãe Aparecida, bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à casa da Mãe, Mãe que nos acolhe, Mãe que nos ampara, Mãe que nos leva e aponta a Jesus. Acolhemos também a você que reza conosco pelos meios de comunicação social aqui do Santuário Nacional. Na alegria deste nosso encontro, queremos acolher a todos, você que veio de longe, você que veio de perto, com uma calorosa salva de palmas. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. E no altar do Senhor queremos depositar nossas preces, nossas intenções e assim, rezando uns pelos outros, queremos celebrar esta Eucaristia na motivação, na intenção que trouxe você no dia de hoje ao Santuário Nacional. Entre estas intenções, rezamos agradecendo a Deus neste mês vocacional pela vocação e celebrando o aniversário de ordenação sacerdotal, o missionário redentorista, Padre Anísio Tavares. Rezamos agradecidos a Deus por aqueles que também celebram o dom da vida e nesta Eucaristia agradecemos e celebramos o aniversário natalício também do missionário redentorista, o Padre João Batista Almeida. Acolhemos todas as romarias presentes na casa da Mãe, entre elas romeiros vindos do Paraná, da cidade de Castro, também de Minas Gerais, Itapejipe e Eloy Mendes. Sejam todos bem-vindos e juntos celebraremos o 19º domingo do tempo comum. Deus manifesta sua bondade para com a humanidade, sua solicitude para conosco. E foi isto que manifestou ao profeta Elias. Eu sou o pão da vida, vamos ouvir no Evangelho no dia de hoje. Para sentir assim essa força e a presença divina, é preciso abraçar com Ele, com Jesus, o projeto do reino do Pai. Nele está a vida, e vida eterna, e vida para sempre. Preside a nossa celebração eucarística, o missionário redentorista, Padre Erivelto. Com essas motivações iniciais da nossa celebração, cantemos, iniciando a nossa Eucaristia. Número 10 do nosso folheto. Ó Deus Pai Criador, eis-me aqui, Senhor. Ó Jesus Redentor, eis-me aqui, Senhor. Ó Espírito Santo de amor, eis-me aqui, Senhor, para fazer vossa vontade, assim na terra como no céu, para fazer vossa vontade, assim na terra como no céu. Nossa vida é um dom, eis-me aqui, Senhor, é chamado a servir, eis-me aqui, Senhor. Toda vida se faz vocação, eis-me aqui, Senhor, para fazer vossa vontade, assim na terra como no céu, para fazer vossa vontade, assim na terra
Iniciemos a nossa Eucaristia em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo que nos une nesta manhã de domingo, neste santuário, e sejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos amanhecendo nosso dia na presença de Deus, diante do seu altar, e somos convidados a olharmos para a nossa vida, o nosso coração, nossa história, e se algum momento nos distanciamos da palavra do Senhor, peçamos perdão. Queremos celebrar a Eucaristia, queremos nos aproximar de Deus, confiantes na sua misericórdia. Cantemos. Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho, de nós tende piedade, Senhor, tende piedade. Ó Cristo, sois a verdade, enchei-nos de caridade, de nós tende piedade. Ó Cristo, tende piedade. Senhor, vós sois nossa vida, buscais a ovelha perdida, de nós tende piedade, Senhor, tende piedade. Deus, Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus lá nas alturas e paz na terra às suas criaturas. Glória a Deus lá nas alturas e paz na terra às suas criaturas. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nas alturas e paz na terra às suas criaturas. Glória a Deus lá nas alturas e paz na terra às suas criaturas. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Todo Deus santuário, cantemos. nas alturas e paz na
Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nas alturas e paz na terra às suas criaturas. Glória a Deus lá nas alturas e paz na terra às suas criaturas. Amém, 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 amém. Oremos. Deus, eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Ouçamos que o Senhor irá nos falar. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias entrou o deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: Agora basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E se deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero, e de repente um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: Levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, andou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Provai e vede, provai e vede, provai e vede, quão suave é o Senhor. Provai e vede, provai e vede, provai e vede, quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede, provai e vede, provai e vede, quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus.
Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Provai e vede, provai e vede, provai e vede, quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos. O vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Provai e vede, provai e vede, provai e vede, quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai e vede, provai e vede, provai e vede, quão suave é o Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou, como com um selo para o dia da libertação. Toda a amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Eu sou o pão vivo descido do céu. Amém, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão Joaquim, religiosas aqui presentes, religiosos, queridos romeiros, devotos de Nossa Senhora Aparecida, sejam todos bem-vindos aqui neste santuário. Hoje, a nossa saudação especial também a todos os pais aqui presentes no santuário. Hoje estamos celebrando o Dia dos Pais. Vamos acolher os pais que testemunham a sua fé, acompanhando a sua família, que testemunharam, aqueles que já estão junto de Deus, com uma salva de palmas. Você, pai, aqui presente. Parabéns a você que reza, que acompanha a sua família e que busca caminhar com Deus. Queremos agradecer também aqueles que já estão junto de Deus, que cumpriu a sua missão de conduzir seus filhos à igreja, à Eucaristia, à escuta da palavra. É a missão que Deus confia a você. E a nossa saudação também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Você pai, você família. Nós estamos iniciando esta semana rezando pelas nossas famílias, mês vocacional, para que nós possamos cumprir a nossa vocação de pai, de mãe, de filhos, junto de Deus, a escuta da palavra de Deus, para sermos presença de Deus onde nós estivermos. Deus vai nos conduzindo, vai nos iluminando, o seu Espírito Santo, e nesta casa, amanhecendo o nosso dia junto de Nossa Senhora, viemos aqui hoje apresentar nossa vida, apresentar os pais, apresentar a vocação, para que nós possamos, com Nossa Senhora e o seu Filho Jesus, permanecer fiel a Deus, na sua palavra, nos seus ensinamentos. E hoje a palavra de Deus nos apresenta também pessoas que buscaram caminhar na presença de Deus. Na primeira leitura nós temos a pessoa de Elias, o escolhido por Deus, profeta, para anunciar a palavra, mas por ser justo, por querer viver esta palavra de Deus, ele foi perseguido, porque ele quis conduzir o seu povo a viver a fidelidade em Deus. E diante das influências, principalmente agora com a presença aí de Jezabel no seu tempo, que estava conduzindo o povo, o rei,
para outras verdades, para acolherem outros deuses que não o Deus verdadeiro. Ele então é perseguido, ele vai para o deserto, assim nós ouvimos hoje, caminhou o dia todo, cansado, abatido, ele chega a descansar embaixo de uma sombra de uma árvore que ali ele encontrou, e diz para Deus: a vida está difícil, essa perseguição, se o Senhor quiser tirar até a minha vida, veja como que estava difícil. Aquele momento na vida de Elias, chega a pedir até a Deus para levá-lo, mas Deus diz para ele: você precisa continuar. Hoje nós ouvimos o anjo que se aproxima, ele está com fome, está debilitado, e oferece o pão, a água. Ele que volta a dormir, de repente é acordado por este anjo novamente: levanta-te e come. É preciso, na presença de Deus, se levantar, permanecer firme e continue a sua caminhada. Ele que está indo ao Monte Horebe, ao monte de Deus, ao encontro de Deus, para ali restabelecer suas forças, para continuar a sua missão. Nós também vimos aqui neste santuário para rezar, para renovar o nosso compromisso com Deus, com Nossa Senhora, ouvir a sua palavra, para nós também caminharmos na fé. Como é bom irmos ao encontro de Deus, como é bom virmos neste santuário para rezarmos, pedirmos as bênçãos, agradecidos a Deus que está sempre presente na nossa vida, assim como manifestou na vida de Elias e de tantos outros profetas ao longo da história do povo de Deus, porque nós queremos ser pessoas do bem. Hoje nós ouvimos na segunda leitura Paulo escrevendo à comunidade de Efésios: não contristeis o Espírito Santo que está em você, o selo, ou seja, ele nos lembra que nós fomos marcados pelo Espírito Santo de Deus no dia do nosso batismo, e nós devemos então fazer o bem. Ele diz: você deve também perdoar, você deve imitar Jesus Cristo, porque você agora foi marcado pelo Espírito Santo de Deus, e você então é continuador de Jesus, e deixando de lado toda maldade, toda injúria, toda ira, tudo aquilo que nos afasta não somente de Deus, mas também de nossos irmãos e irmãs. E para a gente afastar tudo isso, então nós precisamos nos aproximar cada vez mais de Deus, dando espaço em nosso coração para a sua palavra, para o seu amor, para a sua bondade. E vai ser a partir dessa experiência de Deus que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, que nós vamos nos tornando pessoas do bem, numa sociedade também marcada pela maldade, por pessoas que estão distantes de Deus, da sua palavra. E aqui então nós viemos nos colocar diante de Deus, porque hoje Jesus nos disse também no Evangelho: eu sou o pão da vida. Se lá no Antigo Testamento o povo de Deus, a caminho da terra prometida, aquele povo comeu o maná, o alimento que Deus ofereceu naquele deserto, assim como aconteceu com Elias, aquele povo com este alimento morreu, mas aquele que se alimentar com o pão da vida, com a Eucaristia, aquele que crer em mim, este não morrerá jamais, eu o ressuscitarei. É a experiência que todos nós vamos fazer na nossa vida, porque nós cremos em Deus, e aqui nós viemos
ao seu encontro para renovar este compromisso. Jesus é o pão da vida, é a Eucaristia, é a nossa força, é a nossa luz, é aquele que entregou a sua vida no alto de uma cruz para que nós pudéssemos então ter vida. Nesta manhã de domingo, olhemos então para o Jesus, olhemos para Jesus e sejamos, assim como Paulo nos lembra, imitadores dele, na sua família, na sua comunidade, onde você estiver presente. Peçamos a Nossa Senhora, nossa mãe, aquela que também sempre demonstrou um imenso amor a Deus, sempre buscou a Deus, disse sim a Deus, abraçou a sua vocação, nos trouxe Jesus, e nesta manhã, mesmo neste frio, neste amanhecer, nos traz aqui diante do altar de seu Filho para rezarmos. Nesta semana então vamos pedir a Nossa Senhora, nossa Mãe Aparecida, uma semana em que nós rezamos pela família, vamos pedir a ela pela nossa família, principalmente por aqueles filhos que estão mais afastados da igreja, afastados de seu Filho Jesus Cristo. Vamos rezar pela unidade, pela paz, pelo diálogo, pelo perdão, por tudo aquilo que a sua família, que você precisa para ser mais feliz, e que a sua família seja uma família de fé, uma família de Deus. Que Nossa Senhora nos abençoe, nos ilumine, que o Espírito Santo de Deus nos conduza em palavra, em ações, para que possamos ser sempre essa família de Deus. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, nos ajude, e que ao alimentar com o pão da vida a palavra de Deus, a Eucaristia, nos sintamos fortalecidos, porque hoje Elias mostrou para nós, confiantes em Deus, buscando a Deus, Ele está sempre ao nosso lado, em nosso coração, para nos dar força em todos os momentos da nossa vida, mesmo diante dos desafios, mesmo diante dos problemas, nunca estaremos sozinhos. Levanta-te, confia em Deus, Ele está no seu coração. Assim queremos continuar rezando. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso, que tenha misericórdia de nós, seu povo, e a Ele pedimos confiantes: vinde, Senhor, e socorrei-nos com vosso amor. Vinde, Senhor, e socorrei-nos com vosso amor. Dai-nos a força de vossa bondade, para que sejamos uma igreja viva, comprometida e participativa. Vinde, Senhor, e socorrei-nos com vosso amor. Fortalecei os ministérios
na comunidade e o ministério sacerdotal, para que, unidos, sejam servidores, humildes e fiéis de vosso reino. Vinde, Senhor, e socorrei-nos com vosso amor. Dai vossa força divina às famílias e em seu seio haja sempre diálogo sincero e fraterno, terno e respeitoso no meio da sociedade carente de valores duradouros. Vinde, Senhor, e socorrei-nos com vosso amor. Concedei a nossos pais vossa bondade e misericórdia, e a alegria de vosso amor, e a felicidade eterna àqueles que já estão juntos de vós. Vinde, Senhor, e socorrei-nos com vosso amor. Ó Pai, como é bom dirigir a vós nossas preces, pois só vós podeis nos dar o alento de que precisamos e a vida em plenitude, por meio de Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Liturgia eucarística, partilhar e também agradecer. Momento do nosso ofertório. Pão e vinho ofertamos. Juntamente com essas espécies de pão e vinho, queremos também ofertar nossas famílias neste início da semana, a qual rezamos pela vocação familiar. Em especial no dia de hoje, ofertamos juntamente com pão e vinho os nossos pais. Ofertamos todas as famílias e romarias presentes na casa da mãe nesta manhã de domingo. Você deseja também fazer e trazer a sua oferta? Pode estar depositando-as juntamente nos cofres ao longo dos corredores do santuário ou pelos nossos colaboradores que também estarão passando por entre nós. Cantemos. Número 21 do seu folheto. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oração. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja, e ela agora vos apresenta. Transformai-os por vosso poder em sacramento da nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso.
Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e ainda em nossa condição corporal não só sentimos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também já possuímos o penhor da eternidade, pois tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitastes Jesus dentre os mortos, esperamos a plena realização do mistério pascal. Por isso, também nós vos louvamos com todos os anjos, cantando em alegre celebração a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu,
Enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos unda num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, Papa Francisco, nosso Bispo Orlando, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que unistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Hoje lembramos dos pais falecidos, avós, todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Confiantes em Jesus, Filho de Deus, rezemos. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Em Jesus, o pão da vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Meu irmão, minha irmã, momento da comunhão. Você irá comungar, aproxime-se dos corredores do santuário, faça a sua comunhão na frente do ministro da Eucaristia, também um cuidado de dar um espaço àquele que está um pouco mais atrás e também deseja aproximar-se. Cantemos. Número 32 do folheto.
Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. estamos vivenciando o mês vocacional, celebrando no dia de hoje, Dia dos Pais, o início da semana de oração pela família. E família é berço, é celeiro das vocações. Com uma ação de graças por essa Eucaristia celebrada e celebrando o Dia dos Pais, queremos cantar, pedindo ao Senhor operários à vossa messe, mas também que sustente aqueles que já acolheram o seu chamado e colocaram-se a caminho. Cantemos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Oremos. Ó Senhor, a comunhão do vosso sacramento que acabamos de receber, nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Direcionando o nosso olhar à querida imagem da Mãe Aparecida, primeira vocacionada do Pai, no gesto de súplica, no gesto de entrega, levemos nossas mãos aos céus e juntos renovemos a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.
Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Expressando nossa fé, nossa alegria, saudemos a querida Mãe de Deus e nossa, a Senhora Aparecida. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Mãe de Deus e nossa! Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Viva os nossos pais! Mais forte ainda, viva os nossos pais! Obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua participação nessa Eucaristia, pela sua visita ao santuário neste dia, que você possa ter sim uma romaria repleta de fé, que você possa assim renovar nessa sua caminhada, sua fé, sua esperança. Cantemos nosso canto final.